Fala galera, Jonathan Fernandes, bloco 2 do nosso especial 8 anos CDQ. 8 anos, cara, 8 anos de uma história linda de se contar, de uma história linda de se ver. Vocês tanto pediram conteúdo em vídeo, vocês vão ter 4 conteúdos em vídeo agora, né? 4 blocos com conteúdo, a gente mostrando nossas caras aí. Já perguntaram para mim, inclusive o Henrique perguntou no bloco 1, a partir de hoje vai ser em vídeo? Não! Só os momentos especiais que vai ser em vídeo. É tanto que quem está no Spotify está apenas nos ouvindo e quem está no YouTube está tendo a honra. Não sei se é tão honra assim ver nossas caras, né? Mas está vendo nossos rostinhos bonitos. Phil Santos com a camisa do Santa Cruz, maior time do Nordeste. MacGyver com a camisa do Palmeiras, né? Tá de verde com o fundo do Palmeiras ali, com fundo verde. E eu com a camisa do Vozão Ceará, representando. Não vai falar que é o maior de São Paulo? Não, isso aí não tem como. Fechando a trinca do Nordeste, né? Os dois nordestinos aqui, Santa Cruz e Ceará, o Vozão. E queria agradecer enormemente meus amigos por estarem aqui. Phil Santos é da casa, né? Participou durante 5 anos do nosso programa de forma direta, né, editando os conteúdos, depois saiu, mas ainda continua fazendo parte, porque sempre volta e meia eu peço pro Phil fazer alguma coisa do podcast, ele faz. Então, agradecer demais. E o MacGyver diretamente de Jandira, São Paulo, então conexão Norte, Nordeste e Sudeste, unidos aqui para essa edição comemorativa especial. Então, MacGyver, para quem não te conhece, meu amigo MacGyver Salles, né, com um nome muito legal, um nome muito criativo. Se apresente, meu amigo, para quem não te conhece, mais uma vez obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui para essa comemoração. Top, Joe. Primeiro, parabenizar aí, né, pelos 8 anos desse projeto. E meu nome é MacGyver, tenho 35 anos, sou casado, não tenho filho ainda, sou de São Paulo, Jandira, e sou palmeirense e tenho um privilégio aí de ter conhecido o Joe, trabalho com ele. Ele me suporta aí durante a semana aí. E é isso, durante a conversa que a gente vai desenrolando mais assunto aí. Suportemos uns aos outros, né? E meu amigo Phil Santos, que dispensa a apresentação, mas sempre tem uma alma, né, que tá chegando agora no TDQ e nunca tem ouvido falar em Phil Santos, o que eu acho uma heresia. Mas se apresente, meu amigo Phil. Que isso, não sou santo, não nesse nível. Salve, salve, tragam as crianças para a sala, tragam mesmo, que hoje é dia de aniversário, hoje é festinha, vai ter bolo, vai ter brigadeiro e vai ter guaraná. Eu sou Phil, fiz parte aqui desse podcast por quase 5 anos, 5 anos, já perdi as contas, faz tanto tempo. Sim. Foi muito tempo de participação, mas também tem bastante tempo que eu não faço parte, que a gente seguiu caminhos diferentes, que nem o final lá do Velozes e Furiosos, mas continuo grande amigo do Jonathan por esse tempo todo e de vez em quando acompanhando as coisas por aqui. E é bom estar participando, é bom estar de volta a casa. Sempre bom estar visitando. Casa que sempre será sua, meu amigo. Você tem a chave dessa casa. E eu no especial do ano passado, de 7 anos, eu fiz essa pergunta introdutória, né, pra gente começar. Eu fiz também no bloco 1, que eu gravei com o Vini Edu e o Henrique Moro. Inclusive, ótimo episódio. Para você que tá ouvindo o bloco 2, deve estar perdido. Procura aqui no canal do YouTube, que tem um bloco 1 também. Tem uns cortes bonitinhos aí também dos episódios. E no nosso feed, no Spotify, também tem um bloco 1. Eu perguntei o que simbolizava, né, para eles essa marca, né, 8 anos. O que para vocês seria 8 anos, né? O que vocês acham dessa marca significativa, não só do podcast aqui, mas na vida como um todo, né? O que na vida de vocês marcou 8 anos, fez 8 anos, que vocês acham assim, caramba, é muito tempo, é um tempo... E o que significa também, né? 8 anos é um tempo de amadurecimento, é um tempo de estabilidade em alguma área. Quem quer começar? Eu vou deixar o Phil começar, que já é da casa. Ele já participou 5 anos. Se eu começar, você é mais educado. Que isso. A visita tem prioridade. Mas vamos lá, eu vou ser breve. 8 anos, ok. 8 anos... Bom, o podcast coincidiu no mesmo ano que eu comecei a namorar com a Rose, que hoje é minha noiva.
Então, todo aniversário do TDQ, vou acabar lembrando, né, do mesmo período que eu tô junto com ela. Né? Isso vai ser inevitável. Agora, uma coisa que faz 8 anos também, 2018, né? Em 2018 eu completei a faculdade, eu terminei a faculdade de computação, e cara, como o mundo mudou. Mudou. E assim, já que eu falei faculdade, eu vou falar em termos de tecnologia, certo? Eu tenho pena do pessoal que tá estudando agora, que vai se formar agora. Porque, meu irmão, essa tal de IA, velho, essa tal de inteligência artificial, meus colegas programador, assim, a gente que passou pela faculdade, que aprendeu as bases de programação, de desenvolvimento, a gente aprendeu lógica, estatística, enfim, o que precisar, beleza. A gente vai usar a IA como ferramenta, mas e você ser jogado num mundo onde a IA é, tipo, quase que primordial? É treta, sabe? E como mudou isso, cara, de 8 anos pra cá, mudou muito isso. Eu via colegas meus da faculdade desenvolvendo pesquisas, desenvolvendo trabalhos que com certeza foram desembocar nas tecnologias que a gente tá vendo agora sendo usadas. A galera fez parte do futuro. Coisa. Eu acho que são essas duas coisas que eu penso há cerca de 8 anos. São duas que estão vindo agora na minha mente, pelo menos, tá? Pode ser que tenha alguma coisa muito mais genial que eu pudesse dizer, mas, enfim, a essa hora da noite, meu amigo, meu cérebro já virou água. Eu tô só pela resenha. Top. Mano, a pergunta faz pensar em bastante coisas, mano. Porque 8 anos é igual o Phil falou, né? Tipo, se eu pensar em 8 anos, eu lembro algo que me vem à mente assim, é meu relacionamento com a minha esposa, né? Tipo, a gente tem bem mais que 8 anos, mas quando você pensa numa data assim, 8 anos, é algo que já tá bem concretizado, tipo, é algo que já tá... Sim. Não é mais algo assim, falando de relacionamento, né? Algo que a pessoa tá por estar, não, já tem plano, já tem projetos, e a gente pode levar isso para todas as áreas da nossa vida, né? O Phil comentou de faculdade. Se uma pessoa estuda a mesma coisa durante 8 anos, é que ela tem um projeto na vida dela de trabalhar com aquilo durante a vida. E, pô, é algo que já está consolidado, mano. Se você pegar uma vida de 8 anos, mano, já viveu muita coisa, já passou por muita coisa. O Joe aqui do podcast passou por 8 anos, já conheceu muitas histórias, já ouviu muitas coisas, então é muita vivência que o Joe já teve aqui, trocando ideia com alguém, conhecendo alguém, passando as vivências dele, né, para quem tá ouvindo, então muito tempo. Volta e meia eu convido alguma pessoa nova para estar aqui no podcast. Esse ano todo, né, praticamente eu tô trazendo só pessoas inéditas, o que é muito bom e muito difícil também, né? E é difícil trazer pessoas inéditas para um podcast que já tem 8 anos, né? Mas graças a Deus eu tenho conseguido trazer, até porque o meu podcast ele não depende de um nicho, né? Então não é condicionado, tipo assim, gente do esporte ou gente influencer, não tem. Aqui é do cara que tem 2 seguidores, a mulher dele e a mãe dele, ao cara que tem, né? Rogério Vilela, por exemplo, né? Que é o maior, eu acho, né? O cara que mais seguidores passou aqui. E assim, eu volta e meia eu escuto alguém falar, não conhecia teu podcast, legal, a constância que você faz e tal. E eu tenho rotulado o TDQ, rotulado não, né? Rotulado parece ser uma coisa pejorativa, mas eu tenho sublinhado o TDQ como se o podcast que saiu da periferia das ruas, né, para a periferia da internet, que é o que o TDQ representa, né? Não está nos tops podcasts do Brasil, longe disso, mas está na internet, ou seja, está acessível,
né? Mas tá na periferia, tá naquele lugar onde não é tão acessado, onde não é tão... E assim, o Phil conhece mais, né? O Phil vai saber do que eu tô falando. Grandes podcasts também tá nesse lugar. Não diria na periferia, mas tá ali naquele lugar que não é centro, mas também não é periferia, tá no meio termo. O Crentaço, por exemplo, tá há tanto tempo produzindo, só que o Crentaços é muito nichado, né? Digamos assim. Muito respeito ao Jonathan e a Tamires, inclusive já passaram por aqui. Enfim, o Crentaços foi o que me veio à cabeça, mas tem outros grandes podcasts, enfim. E essa marca de 8 anos me traz muito isso que o Magavi falou. É o lance do concreto, sabe? Tipo, não tem mais como retroceder. Parar seria muito... Não tem motivos para parar. Já tive muitos motivos para parar. Hoje eu não tenho mais. Porque qualquer coisa que seja motivação para eu parar, eu vou olhar para trás e falar, pô, mas tu não parou ali, né? Tipo, tu não parou aqui, a gente vai parar, entendeu? A única coisa que me faz parar seria o que fazer parar de viver, de fato. Tipo, de trabalhar, de fazer as coisas que eu faço. Qualquer outra coisa é adaptável, tipo... e assim, é comum, né, que com o tempo você, sei lá, diminua a frequência, né? E o TDQ nunca teve esse momento, né? Tipo, sempre 2 episódios por semana. O Fio que fez parte dessa história, né? Como é que foi, Fio, fazer parte desse período caótico? O Jonathan dizia assim, por exemplo, em agosto vai ter férias do TDQ. Aí eu vou só ficar fazendo plataforma, né? Que é outro programa da casa. Sim. Beleza. Tudo bem. Aí ele arranjava um TDQ de férias para fazer. Ou seja, não que existe mudava. até hoje. Sim, existe o TDQ de férias até hoje. E se não tem, vai ter outra coisa. Vai ter TDQ Campeonato Acreano, vai ter, sei lá. Agora tá com os vídeos aí com Brasfoot, né? Tá, enfim, esse bicho não para, não, cara. É muito divertido, assim, de ver uma pessoa empolgada, uma pessoa que curte a parada, se entregando e fazendo mesmo, sabe? O que eu falo para o pessoal, e como o Jonathan disse, né? Tem alguém que pode estar chegando só agora. Eu conheço o Jonathan desde 2014, 2015. A gente se conheceu no Facebook. A gente nunca se viu pessoalmente. E o Jonathan sempre estava criando, sempre inventando alguma coisa. Antes de podcast, a gente fez parte de blog. Ele criou uns 2 ou 3 blogs. Foi criando escala, Phil, escreve um texto para publicar tal dia. E a gente foi escrevendo, fazendo coisa aqui e ali. Então, o Jonathan tá sempre fazendo alguma coisa. Né? Esse lance de ter, tem 2 programas durante a semana. Eu tenho certeza que se fosse possível, ele teria um programa diário. Se fosse viável. Me falta tempo só. Né? Aí. Vontade, meu amigo. Tá vendo? Isso é a cabeça de um criador, sabe? Quando a turma diz assim, não, fulano é criador de conteúdo, tal. Tudo bem, há diferentes formas de você criar conteúdo. Mas você criar da sua cabeça, assim, você ter um turbilhão de ideias todo dia para você tirar e fazer uma parada, isso é para poucos, em minha opinião. E foi um privilégio para mim ter visto isso de perto. Um privilégio e um desafio, né? Porque também eu que tinha que editar. Exato. Hoje eu tenho esse desafio. Mas ao mesmo tempo, também eu digo que foi uma escola para poder aprender a editar áudio, a editar vídeo, editar imagem quando necessário. Né? Com um computador que na época não era tão bacana assim para isso. Então, foi editando até quebrar o mouse, né? Como diria Paulo Anhaia. Editando até quando fosse possível. Aí, já que falei do TDQ entrando de férias e criando o TDQ de férias, quando tinha plataforma, também tinha plataforma de férias, né? Também Exato. põe alguma coisa no lugar, no espaço, vai fazendo algo e vai seguindo, vai seguindo. É isso mesmo, cara. Quando você curte, como é que você vai simplesmente deixar, simplesmente largar? Isso posto
no dia que você precisar tirar uma férias, Jonas, tire férias mesmo, tá? Mas enquanto você tá novo, tem lenha pra queimar, beleza. Mas, Pegando, perdão cortar, pegando essa não, linha que vai lá. vocês comentaram aí, de que vocês trabalharam junto e tal, mas é mais direcionado pro Joe, mas se o Fio quiser comentar também pode comentar. Você vê esse projeto seu aqui aqui como eu vejo que sim, mas aí é particular seu, como um propósito para você? Eu vejo como um propósito, mas eu tento não pensar muito nisso. Assim, deixa eu tentar explicar melhor. Como cristão, né? Tudo que o cristão faz, ele é proposital, né? Sim. Ou ao menos deveria ser. Se não é proposital, deveria ser intencional, né? Digamos, já que a gente é sal e luz desse mundo. Então aponta para Cristo, né? É o ministério do holofote, né? A gente é o holofote que aponta para quem merece ter a luz, né? Que é Jesus. Então, por que eu falo que eu encaro como propósito? Porque é o lance do comunicar, é a comunicação. E eu sempre olhei para a comunicação como uma ponte, um elo que une um telespectador, ouvinte, né, internauta, para quem está comunicando, né, para quem está entregando a mensagem. E eu consigo, além do final, né, da ponta final, que no caso é o ouvinte, eu também consigo dar voz, dar espaço para essa pessoa que talvez nunca seria chamado para participar de um podcast. Pode crer. Me enche o coração quando a pessoa fala: caramba, eu nunca fui chamado para um podcast, ninguém nunca me deixou falar assim, ninguém nunca. A pessoa feliz por ter sido convidada para um programa, sabe? E por quê, né? Porque parece ser sempre algo de quem é famoso, de quem tem destaque numa mídia. E, enfim, só pode ser chamado para podcast quem é famoso ou quem tem dinheiro, entendeu? Tipo assim, nunca pode ser alguém... Tem uma importância Exato. relevante e tal. Nunca pode ser alguém comum falando para pessoas comuns, né? Tipo, e, enfim. Por outro lado, eu tento não encarar como propósito para não ter uma cobrança além do que eu, sabe? O Fio que teve comigo durante esse tempo, ele sabe que eu era muito assim, eu era muito intenso. Eu me cobrava além do necessário, sabe? Me cobrava além do que... cara, é só um podcast, beleza, tem o seu propósito, tem o seu ideal, muitas mensagens já me aqueceram o coração, mas ainda é só um podcast. Por mais que elementos que a gente possa adicionar nisso, ainda é um podcast. É que nem essa cadeira que vocês estão sentados. Vocês podem adicionar o que quiser, né? Mas é uma cadeira. É só uma cadeira, sabe? Tipo, o cara compra um tênis de 8 mil reais, o outro compra um tênis de 40 reais, ainda vai ser tênis, cara. É só isso. Não vai ter... beleza, é mais confortável, mas... Beleza, mas ainda vai ser só o que é. As coisas são o que são, né? Sim. Então, assim, eu tento manter esse equilíbrio, né? E graças a Deus, eu sempre tive pessoas ao meu redor que me ajudaram nisso, inclusive até minha esposa mesmo. Minha esposa me ajuda a entender, me dá muita força, me apoia, me incentiva, fala para todo mundo que o marido dela faz podcast. E isso me deixa num lugar confortável, assim. Por isso que eu falei no início, né, de que não existe chance de eu parar, porque já passei por tanta situação que era um motivo suficiente para parar e não parei. Agora não dá para parar mais, entendeu? E então, assim, eu encaro muito como um propósito no sentido de que a mensagem que eu estou passando tem uma utilidade. Mas, olhando para o lado do comunicador, né, de alguém que está só passando a mensagem, é muito comum o que eu faço, né? E eu queria, vou falar do fundo do meu coração mesmo aqui, e eu queria que as pessoas olhassem para isso assim como eu olho, como algo muito comum. Não no sentido de que fazer um projeto como esse, o tamanho que o TDQ se tornou, mas fazer qualquer projeto, um canal no YouTube, um podcast, seja algo básico, a gente sabe que não é. Sim. Mas
no sentido de começar a fazer. Tipo assim, cara, quer me deixar feliz? Fala, caramba, eu comecei um projeto por causa de você, Jonathan. Você me incentivou a criar um. Cara, isso me deixa muito feliz. Porque desde 2018 para cá, a única coisa que a gente está tentando fazer é comunicar. É só isso. Os frutos que isso vai dar, a gente colhe depois. A gente vê depois, né? O maior fruto que eu pude colher são as amizades que eu tive. O emprego que eu tenho hoje foi por causa do podcast. E ver essas amizades nascerem, né? E as pessoas falarem, caramba, eu tenho eternizado na história do Spotify, na história do YouTube, um episódio lá com meu nome, com minha foto. Isso é genial. Sim, mano, isso que eu ia comentar, mano. Tipo assim, tipo, o Joe me convidou uma vez e eu participei, a gente trocou uma ideia de vários assuntos e tal. E eu penso isso do podcast, penso também, tipo, mesma coisa que uma pessoa que faz uma música. Tipo, mano, a pessoa eternizou algo ali. Tipo, mano, pode ser que um dia uma pessoa de longe que nunca ouviu, nunca nem pensou em conhecer alguém, clica lá no Spotify e se identifica com uma história aqui. Ah, pô, aquele episódio tal pessoa tava lá, me identifiquei com aquela história, alguma história de inspiração, alguma história de tristeza ou algo assim, pô, me ajudou a superar tal coisa. Então, isso que você comenta, Diogo, eu penso muito nisso, mano, de questão de eternizar. Por que eu perguntei seu propósito? Porque um projeto de 8 anos, mano, tipo, não tem, eu de fora, tá? Não tem como ver, tipo assim, pra mim eu vejo, pô, mano, o propósito do Joe, tipo, mano, é tem a ver com podcast, lógico, deve ter vários da sua vida. E assim, mano, por que eu toquei nesse assunto? Porque esse ano eu passei por uma perda e tal, perdi o meu pai, e por alguns meses eu vivi um pouco sem propósito, sabe? Quando você esperava perder, nunca tinha perdido alguém tão próximo. Tanto que no podcast que eu fiz com o Joe, a gente até comentou nesse assunto, Eu mano. lembrei disso. E eu falei, mano, eu nunca perdi alguém tão próximo. E eu passei por isso, mano, é normal, todo mundo vai passar por isso. Sim. E durante alguns meses, eu perdi a vontade de muita coisa, mano. Tipo assim, e o tão triste, mano, que é viver sem um propósito, mano. Você olhar pras coisas assim, não vê sentido nas paradas, sabe? Então, tipo, o Joe fala de um propósito. Pô, mano, o meu podcast lá é um propósito. Pô, mano, pra mim, de fato, é algo assim, precioso, mano. A pessoa que você tem uma vida só e você encontrar o seu propósito. Independente, seja no esporte, seja podcast, mano, independente do que seja, cara. Porque, cara, esses meses que eu passei sem um propósito, assim, claro, por causa do luto ali, e era o momento de viver aquilo, mas imagina um cara viver uma vida, cara, sem um propósito, sabe? O quão triste deve ser, mano. Então, Sim. quando eu olho, pô, o podcast tem 8 anos, mano. 8 anos que o Diogo começou e, claro, teve motivos pra parar, igual muitas coisas que a gente vê, uma pessoa com casamento de 8 anos, relacionamento de 8 anos, em algum dia ali, pô, acho que isso não vai dar certo. Ah, ou estudando, ou trabalhando. Vai ter esse tempo. Sim. Mas é um propósito, mano. Então, o propósito a gente vai olhar bem mais acima do que o que dá ali a vontade de parar de existir. Então, por isso que eu toquei nesse assunto do propósito. É o conflito de Salomão, né? Ele fala que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Né? Um cara que teve tanto, né? Teve tantas coisas, teve tantos prazeres, chega num momento da vida que ele fala que nada Sim, mano. tem propósito, nada tem sentido, tudo é pueril, né? E assim, eu já falei isso várias vezes, eu já cansei de repetir isso, mas o TDQ para mim eu encontrei um grande motivo para viver, assim, para existir. É Além dos isso. motivos mais comuns a todo mundo, né? Que é Sim, sim. a família, amigos, Deus, enfim, tudo mais. É uma grande missão. Acho que missão é uma palavra legal para falar Pô, do TDQ. É uma grande missão, assim, porque eu não gosto de usar o termo prazer, embora eu já tenha usado várias vezes, né, que não dá prazer fazer isso aqui, mas além de prazer, mano, porque é trabalhoso, né, Phil? É trabalhoso, só a gente sabe o quanto que é dificultoso
gravar, editar. A gravar é a parte mais legal, né? Mais fácil, mas sei lá, editar. E exige tempo, exige que a gente pare, exige, logo eu que sou chato com edição, que eu corto todos os silêncios, todos os ruídos, tudo, sabe? Para deixar mais liso possível. E assim, e às vezes não, aquele episódio não ter o resultado que você esperaria que tivesse, sabe? A quantidade de play que você achava que ia ter, não tem. Só que, mais do que isso, cara, tipo, quando eu tô gravando com alguém, com qualquer convidado que seja, ou quando eu tô gravando só, monólogo mesmo, que são reflexões da vida que eu faço, é como se eu estivesse cumprindo o meu papel aqui, tipo, na Terra, sabe? Da mesma forma o livro, né? Quando eu escrevo um livro, quando eu publico um livro, é o lance de que eu tô deixando meu legado. Eu não tô só existindo. Eu não tô só sendo o filho, sendo o marido, sendo o amigo, não. Eu estou fazendo algo a mais. Porque eu acredito piamente nisso, cara, de que todos nós temos um propósito aqui. É clichê, né, até falar isso, mas não necessariamente o propósito de todo mundo, e aí seria impossível, né, é fazer grandes coisas, é fazer grandes feitos, né, então, eu até já falei isso, né, o pessoal sempre chega para mim com uma dose de pena, né, falei, ai, tomara que teu podcast cresça, tipo, conversa batendo nas minhas costas, né, ai, tomara que cresça, não sei o quê. Mas e se não for o propósito e se a ideia não for crescer? Porque eu faço tudo o contrário, mano, ao crescimento, né? Se é crescer, tá indo para cá, como o Fio falou no início, né? Do Velozes e Furiosos, caminhos diferentes. Aqui é a fórmula de crescimento de podcast. Eu tô indo ao contrário, só chamando gente que não é famosa, né? Só gravando uma hora falando de conteúdos profundos, ao invés de falar de coisas superficiais, ouvindo história de gente desconhecida, Só publicando história de áudio. gente desconhecida, só áudio, né? Durante 8 anos. É um nome que, para quem não conhece, acha que é nichado, porque é teólogo, então acha que é um podcast de religião. Então, tô indo todo ao contrário. Então, assim, e se o propósito, e se a ideia não for crescer, e sim crescer não no sentido de números, mas crescer no sentido de ter consistência. Não tem como olhar para um projeto de 8 anos e achar que ele é um projeto fracassado. Desculpa, não tem? Sim, sim. Ô, Joe, mas assim, hoje com 8 anos de projeto, você tem essa visão, beleza. Até pelo que a gente conversou no início lá, que é algo consistente ali, que já tá, amadureceu. Então você tem, independente do que alguém fale, você já tem um cravado ali qual que é a sua missão, né? A missão é, e independente se vai ter 1.000 visualizações Uhum. ou 2. Mas em algum ponto, assim, desses 8 anos, você tinha outra visão? Tipo assim, a visão de sucesso para mim é ter várias Sim. visualizações. Ah, Ó, cara, assim, a ideia inicial do TDQ era. É louco, né? Pensar, porque a ideia inicial não tem nada a ver com o que se tornou hoje. Mas a ideia inicial era ter um projeto na minha cidade, em Rio Branco, né? Que era podcast, e que eu pudesse abrir espaço para crianças falarem. Eu pode crer. sempre achei, e acho até hoje, porque não mudou muita coisa, eu sempre achei que o acriano ele tem dificuldades em se apropriar da cultura, em dizer que é daqui, em mostrar as coisas daqui. O acriano tem um pouco de espírito de inferioridade, de achar que as coisas aqui são menores, não tem nada para ver aqui, não tem por que olhar para cá. Muito também, né, de como as pessoas fazem piada com a gente e tudo mais. Então a ideia inicial do TDQ era essa, tipo, um programa acriano do Acre que pudesse o mundo todo ouvir. Que às vezes a gente esquece esse detalhe da internet, né, mano? Às vezes a gente esquece que a internet ela é mundial, mano. Tipo assim, beleza, que não é todo mundo que vai te conhecer, mas o mundo todo pode te conhecer. Tem acesso ao seu conteúdo, não existem barreiras, não precisa pagar um pedágio, não precisa tirar passaporte para ouvir. É só dar um play num bagulho. E se você souber a língua, hoje as pessoas escutam podcast em inglês do Brasil. Então, tipo, porque sabem falar inglês, né?
Então, se você souber a língua, né? Tipo, o meu podcast tem ouvinte de Angola. Eu não conheço ninguém de Angola. Como é que escutaram? Chegou lá, entendeu? E eu não tenho poucos ouvintes de Angola, não. É muito ouvinte de Angola. Se pá, tenho mais ouvintes de Angola do que eu tenho no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, assim, como é que chegou lá? Internet. A internet está aí. Então, a minha ideia inicial era essa, que foi frustrada, essa ideia, porque eu consegui trazer muitos acreanos para cá. Acho que se eu fizer uma estatística, depois eu vou parar para fazer isso, para ver quantos convidados do Acre tem um grande número de expressão, mas o meu podcast em si não foi abraçado pelos acreanos, assim. A minha ideia é chegar a 8 anos, né, ganhando medalha de honra na Câmara Municipal, entendeu? Essa era a ideia, tipo assim, um dia eu vou ser tão grande na minha cidade ou no meu estado que eu não vou andar na rua, as pessoas vão, entendeu? Eu vou ser chamado para fazer propaganda, e tal. Com o tempo, eu percebi que o tipo de conteúdo que eu faço, mano, é muito específico, sabe? É muito específico, é muito. E eu não tô dizendo que é melhor nem pior, tá? Pelo amor de Deus. Não tô dizendo que, nossa, como ele se acha. Não. Mas é porque é um conteúdo que é pra quem tem tempo, pra quem tem paciência pra ouvir, sabe? O cara vai contar a história dele, mano. O cara vai falar da vida dele. E às vezes o cara conta de um jeito que se você perder alguma coisa, como assim? O cara tava no Espírito Santo, foi pro Rio de Janeiro. Como assim? Então, precisa de tempo. E é algo que, infelizmente, as pessoas não têm, né? Não estão tendo, né? E, Jonathan, então por que tu continua insistindo nisso? Porque eu acredito nisso. Eu acredito nesse tipo de conteúdo, entendeu? Pois é. É como você disse algumas vezes lá no início, John, que você tinha vontade de ter programa de rádio. Aliás, você chegou a trampar em rádio em Sim, algum momento, um né? ano. Pronto. Uhum. E tinha vontade de apresentar um programa de rádio e tal. Ser uma voz pra galera, né? E não, mas não só ser uma. Não é sobre ser uma voz. O fato de ser uma voz é mais uma consequência Sim, da vontade de simplesmente se comunicar, de se ligar a pessoas, de tá junto, estabelecendo esse canal e tal. E acho interessante como o TDQ transitou, né, da primeira temporada para a segunda. O que foi feito na primeira foi o piloto perfeito para o que veio a ser o plataforma depois, né? sim. Porque o plataforma é esse programa de conversa, sabe? O plataforma é essa fotografia, sabe? Quando chega um convidado para conversar no plataforma, ele tá tirando uma foto. Ele tá dizendo, ó, eu sou isso aqui nesse momento. Pá. Até esse Tanto, momento é isso aqui. tanto que às vezes o convidado volta e ele vai dizer, cara, É, a minha vida tá completamente diferente. Tudo muito, muito mudado, sabe? Lembro, por exemplo, de duas plataformas com o Giovanni e o único Calegari. legado. Te marcou muito nesse episódio. Pra caramba, cara. Porque teve um que ele, assim, tava. Não sei o que tá acontecendo, tá tudo de Tá na cabeça pra voz dele, tava. baixo. Tava embargada. Tava Uhum. embargada, sabe? E aí, posteriormente, teve um outro plataforma onde ele veio dizer: cara, tô fazendo show pra caramba, o pessoal me levando pra Rondônia, tô trabalhando por lá. E aí ele pôs aquela música no final. é, eu não sei o nome da música, Clareou, não sei, né? Que foi até tema aí da novela Três Graças, mais a versão de Diogo Nogueira, no caso. Sim, sim. E na época eu não conhecia essa música. Eu disse, caramba, velho, que massa. Depois eu vim descobrir que era do Fundo de Quintal, né? Uhum. Mas poder ver justamente assim essa linha do tempo, sabe? Essa continuidade, né? Você ter o registro, você ter um registro seu como participante de saber, caraca, velho, nesse tempo eu tava assim, tava Uhum. acontecendo essas coisas, né? Eu já falei em outras ocasiões, em outros podcasts, que eu gosto de manter registros meus e a maneira que eu faço isso é com fotografia.
E não é foto assim, tipo, porque eu sei tirar foto, ângulo, cor, isso aqui. Não. Eu simplesmente guardo todas as fotos que eu tenho. Digitais, pelo menos, desde 2010, assim, desde quando eu tive meu primeiro smartphone. E eu, com pastas por mês, por ano, eu sou capaz de olhar a foto e poder lembrar do momento. Então eu vou, pelo menos, se eu não lembro de absolutamente tudo da minha vida, que acho que ninguém consegue, mas eu consigo lembrar de momentos, consigo lembrar de saltos temporais, sabe? De quadros. E aí, ver isso sendo refletido assim no podcast é muito bacana. A pessoa poder guardar um registro dela e a gente poder ver as diferentes linhas do tempo das pessoas. Como o pessoal chegou ali e para onde elas projetam o futuro. Se vai caminhar para esse futuro ou não, não sabe. Talvez não era nem bacana e a pessoa entendeu isso e percorreu outro caminho. Mas é massa, cara. Ter essa interação. E aí, como o MacGyver falou, né? O ouvinte vai estar ouvindo isso, vai poder se identificar. Mas eu vou te dizer, eu editando, eu me identifiquei com muitas histórias também. Claro, eu tive que ouvir todas elas mais de uma vez. Que a gente vai passando pelo áudio várias vezes e tem trechos assim que pegam, sabe? Se você teve esse ano aí essa difícil perda, eu vou até dizer, no dia de hoje que a gente tá gravando, uma amiga muito querida minha, de muitos anos, perdeu o pai nessa madrugada, sabe? Vai ser o enterro dele amanhã. Não tô dizendo isso pra pesar o clima nem nada, não. Não, fique paz. Mas é um lembrete de que é bom a gente guardar esses registros. Sim. Sabe? A vida é muito efêmera, é muito passageira. Sim. Também vou lembrar, aliás, da minha última participação, eu acho que minha última participação foi com... Agora eu não vou lembrar o nome especial do dela. ano passado, 7 anos, Juliane. Foi, a Juliane. Juliane Oliveira. Exatamente. Que ela era namorada do seu grande amigo Jussan. E eu lembro, meu amigo, como você se arrastou naqueles períodos depois que o Jussan se foi, mas você não desistiu, você seguiu em frente. Quase que eu ia também. Entendeu? Você lutou bastante ali. Eu não fiz muita menção porque sinceramente eu não sei. É uma dificuldade minha lidar com momentos assim, sabe? Eu não sei o que dizer, o que não dizer. Eu não posso estar aí para lhe dar um abraço, né, para fazer uma visita, nada. O que eu posso fazer é mandar uma mensagem, ligar para você, enfim. Mas nessa vida efêmera que a gente tem, cara, é bom a gente guardar essas lembranças, esses registros, sabe? E aí, isso transicionou para o plataforma e o TDQ acabou virando o outro lado seu. O lado de quem simplesmente tem um monte de coisa na cabeça e quer botar para fora. Quer conversar de um assunto contemporâneo, de alguma coisa que está acontecendo. Sei lá, de quando o Palmeiras ganhou lá a Liberta. A primeira, agora já são vários. Tem umas 20. Pois é. Enfim. E aí vai se fazendo diferentes expressões de comunicação. Diferentes expressões de diferentes registros, né? E não chegou a ser o ouvinte acriano. Eu lembro, quando eu ainda editava, você me disse que tinha alguém que ouvia, sei lá, em Hong Kong, um negócio assim, Austrália. Tipo, camarada do outro lado do mundo ouvindo, taca a peste. Quando foi lá na estatística lá no Spotify, né? Quando chamava Anchor na época, tinha os lugares visitados, não sei o que, tinha uma bandeirinha, não sei da onde. Peraí, tem gente lá, velho. O cara tá escutando o TDQ de plataforma, bicho. Mas é isso daí, velho. A internet tem esse poder de alcance, né? Eu tô embolando um monte de coisa porque eu vou lembrando, né, ao longo do tempo e porque eu estou sem traquejo de podcast.
A última participação foi há 1 ano, então eu não sei nem organizar essa ideia para isso direito. Mas eu acho que se for para fazer um comentário acerca de tudo que foi dito agora, é isso, é o registro. A gente manter viva essas memórias, né? Comunicação, pessoas, isso é o que importa na vida, sabe? Sim. As coisas vêm e vão. As pessoas, honestamente, também vêm e vão, porque pessoas são livres para voar e eventualmente elas vão. Mas a gente guarda sempre as boas lembranças, as boas memórias, os bons tempos. Sim. Tem uma música do Sweetfoot, né? Que fala isso, né? Você me ama o suficiente pra me deixar aí. Que é Not Let Me Go, né? Sei lá, não sei falar inglês. Mas é mais ou menos isso. E cara, assim, quando as pessoas me perguntam sobre tamanho, dimensão do podcast, do TDQ, eu costumo não falar em questão de números. E antigamente eu falava em questão de convidados. Meio que para dar uma carteirada, né? Assim. Mas hoje eu falo em questão de constância mesmo, sabe? E mais do que constância, né? Algo que eu tô falando muito esse ano é sobre quantidade de convidados, né? A gente, como eu falei no início, né? A gente vê muitos podcasts repetindo convidados, sem agenda. Óbvio, né? Que a frequência deles é muito maior que a minha. A maioria dos podcasts em vídeo é semanal, né? 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. Baixou mais a frequência, né? Antigamente era diário, né? Os caras deram uma baixada e agora deram uma distribuída, né? Agora os podcasts são mais nichados, enfim. Então, quando eu vejo os check-ins que eu tô fazendo, né, nas pessoas que eu gravei, gravando com pessoas que me inspiraram, cara. E isso para mim é muito gratificante, assim, sabe? O Cristiano Machado, né, que tinha um teologia de boteco, hoje ele nem cristão mais é ateu, enfim. Mas tive a honra de gravar com ele. O Jonathan Yatamires do Crentaços, caras que eu ouvia, me inspiraram muito, né? E ter o reconhecimento daqui, né? Graças a Deus. Chegou o reconhecimento estadual que eu queria, né? Tipo, local que eu queria, né? A matéria da Continunet que o Giovanni fez. Eu acho que aquele momento serviu para dizer: era isso, Jonathan, que faltava para tu enxergar o teu podcast como missão cumprida? Tá aqui. É mais ou menos isso. Era esse relatório que você precisava para assinar? Então, se era isso, tá aqui, cara. Tipo, o maior portal de notícias do Acre falando sobre o seu podcast, uma matéria especial falando só sobre ele. Da hora. E aí eu tive a honra, né, de homenagear o Jussan, que eu coloquei uma foto nossa no rádio, que foi onde tudo começou, cara. Começou num programa de rádio, né? Quando eu saí do rádio, foi quando a gente fez o Pointcast, né? A gente fez o blog, a gente tinha o blog, fizemos o Pointcast, e depois do Pointcast nasceu o TDQ. Mas serviu para isso, cara. Serviu para eu colocar uma estrelinha ali no lugar de. Tá aí, cara. De uma meta, você fala? Como se fosse uma meta, não? Porque minha intenção inicial era essa, né? A intenção inicial do TDQ era ser reconhecido aqui. Não era, tipo, nacional, mundial, não. Era ter notoriedade aqui. Era que meu programa fosse referência aqui em Rio Branco, enfim. E aí, eu vejo os videocasts nascendo aqui na minha cidade e morrendo, né? Porque na mesma proporção que eles nascem, eles morrem. E aí vejo os podcasts políticos, né? Que, porra, dá pra ver claramente que os caras são pagos por político, porque é sempre os mesmos convidados, né? Não muda. Então, tipo, não vai um pipoqueiro lá, não vai eu, por exemplo. É sempre um vereador, um deputado, um O Tião vereador, do Gás. deputado. É sempre os mesmos caras. E assim, você vê a estrutura que os caras têm e algo que eu até falei recentemente, um dia desse pro amigo meu, que falta muito
aqui em Rio Branco, né? Mas eu acho que serve também para nível Brasil. Falta muito conteúdo, isso que o Fih falou, criador de conteúdo. Tem muita gente só repetindo fórmulas. Porque criar conteúdo, mano, é algo que exige muito de você, tá ligado? Não é de um dia pra noite que você cria um conteúdo, né? De um dia pra noite você faz um projeto. De um dia pra noite você você coloca uma ideia em prática. Sim. Agora, conteúdo, que é formato, né? A gente vê o Boninho, né? Que trabalhou na Globo durante tanto tempo com o Big Brother, conhecido. A dificuldade que é pra ele criar um formato depois do BBB, velho, que preste. Só falando do Boninho. Tipo, foi pra Record, fez um reality lá. É porque é difícil, cara. É fácil pra nós. Falar que não sabe fazer, criar formato. Mas é difícil criar formato. É difícil criar algo que. Aí os caras me perguntam, né? Pô, não pensa em mudar, não pensa em inovar? Não, porque já foi difícil chegar nisso aqui. Você quer que eu mude? Porra, vai que outra vinheta não fica legal. Vai que outro estilo não fica legal. E o TDQ já mudei tantas vezes, né? Também o formato, o jeito. Mas Enfim, mudou no natural, né? natural isso, para tentar achar algo que. Sempre tentando levar para confortável. Sempre para levar algo que eu fique confortável em ouvindo, né? Porque eu sou o primeiro ouvinte do podcast. Eu sou o primeiro cara que aprova o que está sendo jogado para fora, né? Então, Sim. é muito isso, mano. É muito do. É subverter a lógica do lance do sucesso, daquilo que é grande. E eu gosto dessa definição, das periferias da rua para a periferia da internet. Top. Top. Cara, que massa, velho. Não sabia que você tinha tido essa matéria. Ou se você falou, ficou perdido no WhatsApp, eu acabei não vendo. Sério? Pô, eu tenho que te mandar, então. Que massa, velho. Que demais, bicho. Se eu não te mandei, eu tenho que te mandar. Por favor, manda aí. Ô, Joe, eu já ouvi, mas eu queria ouvir de novo da sua experiência na rádio. Eu sou apaixonado por rádio. Eu tenho 35 anos, então eu cresci ouvindo rádio. Depois que vi podcast, Spotify, que tinha essa facilidade de ouvir a música que você quer, na hora que você quer ali, mas eu cresci ouvindo rádio. Então, até hoje, às vezes eu tô no carro, eu coloco uma rádio lá para ouvir uma informação aleatória, uma música aleatória. E, mano, eu já comentei com o Joe. Tinha um programa no rádio, mano, depois vocês até procuram. Esqueci de Te Esquecer. Que os caras contavam história lá de amor lá, de um casal, e várias histórias. Então eu era fissurado naquilo ali. Aí o John uma vez comentou que trabalhou na rádio. Aí conta essa experiência aí, John. Você faz essas vinhetas lá também, John, de locutor que você faz lá no campo? A gente fez. Quando a gente fez a vinheta do próprio programa, né? Que tinha que Não, mas ser. você falando igual você faz, a gente faz lá, não? Não, quando no trabalho eu faço zoeira, né? Na rádio eu faço de zoeira, né? Imitando Rádio 98 FM. É o jeito que os caras falam, né, pô? Os caras falam assim. Mas eu lá era com essa voz aqui mesmo, mano. Com esse tom de voz. Pra padrão, tipo um padrão. Um padrão mesmo. Pode crer. Óbvio, né, que aqui, por exemplo, no podcast, a gente tem tempo. Então você tem tempo livre para fazer as coisas, é editado depois, enfim. Lá é ao vivo. Então lá você tem menos espaço para ficar prolongando as coisas. Então é muito roteirizado. Bem objetivo. Bem objetivo. Vai vir o que agora? Música. Vai vir o que agora? Vinheta. Vai vir o que agora? Patrocinador. Ouvinte tá ligando. Atende. É tudo direto, né? A gente, volta e meia, tentava fazer uma coisa meio contraída, meio inspirada no Pânico, assim, tipo, de tentar resenhar, mas era um programa gospel, então não podia ter muita resenha além. Muito, né? Não fugia muito. E aí eu lembro, mano, que eu até tive um atrito, esse cara nem crente mais tá? Mas na época ele era obreiro da igreja que a gente fazia parte, e a gente teve um atrito que ele queria, todo o início do programa, fazer uma oração, ao vivo, no programa. E eu falei, cara, a gente pode orar, antes de começar o programa, a gente é equipe. Ora, no programa é um tempo que a gente vai perder. Tipo, e assim, o programa era jovem, tá ligado? Tipo, o programa. Atitude jovem no programa.
o programa para a galera mais jovem, não que os jovens não orem, mas assim, a nossa ideia é passar a mensagem dentro de 1 hora. A gente vai orar, já vai correr um tempo que a gente podia estar apresentando patrocinador, por exemplo, a gente podia estar recebendo ligação, a gente podia estar... Cara, esse cara ficou puto comigo, não, porque não sei o quê, porque tem que orar, porque não sei o quê. Então, tipo assim, já era uma visão que eu já tinha como comunicador naquela época, sem nenhum estudo, sem nenhum, tá ligado? Mas eu já tinha a visão de comunicador, de que o tempo era importante, de que eu faço isso com podcast, inclusive até hoje, no sentido de que eu corto aquilo que eu acho que não vai ser, o resultado final não vai fazer sentido. Então, por exemplo, eu tô conversando aqui com um cara, aí o cara falou alguma coisa que me fez lembrar, sei lá, de futebol. Aí eu peguei, entrei no assunto de futebol, pai e tal. Aí quando eu vou editar, eu percebo, caramba, isso aqui pode cortar, que isso aqui pro resultado final lá não vai. É mais um devaneio do que mesmo uma história, sabe? O lance do storytelling. Então, tipo assim, na rádio tinha muito. É muito dinâmico, sabe? Tipo, e o meu sonoplasta era o Jussan, né? Então a gente meio que se entendia no olhar, olhava para ele que ele já sabia que tinha que baixar o volume, aumentar o som. E, cara, é muito legal. A rádio é escola, assim, para tudo, assim, para comunicação. Quem sabe faz ao vivo. Mano. Ao vivo. E assim, era uma rádio comunitária, né? Então acabava o nosso horário e já tinha outra equipe. Então, sei lá, faltava 10 minutos, o pessoal já tava meio que te pressionando ali para se acabar então, e aí quando eu trampei na rádio, eu vim lembrar de quando eu ouvia com a minha mãe, né? Quando o cara tinha que encerrar o programa, ou quando o cara tinha que falar, não deu tempo hoje. Eu achava que o cara tava metendo um migué, sabe? Não deu tempo hoje. Como assim não deu tempo hoje? Porra é essa? Aí eu entendi, o cara tem tempo, né, mano, pra fazer o. O cara tava falando sério, mano. Ele não tava zoando. Não, velho. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Mas amanhã eu fico. Caraca, bicho. Eu até hoje eu trago isso, mano, no meu podcast, o lance da vinheta, algo muito presente, o lance da como é que é o nome? Jargão, né? Quando você tem uma frase, eu uso até hoje, tipo, fala galera, tá no ar mais um Teólogo de 15, não sei o que, eu tenho isso, tipo, por causa do rádio, né? O final do plataforma, né? Que eu falo, eu gosto de brincar que todo final do programa é o lugar de falar do convidado, onde o convidado pode falar o que quiser. Já tá decorado aqui, mano. Já é tipo. É do rádio isso, mano. O rádio tem muito isso, né? O radialista tem. Tinha uma locutora daqui, o nome dela Eliane Sanzi, que ela virou política depois, deputada, sei lá o que ela é hoje, mas ela tá no meio da política. E a minha mãe sempre ouvia ela pra arrumar a casa, né? E aí a vinheta dela era. Eliane Sanzik. Aí tinha um cara com voz grossona que falava, fala, pequena. E aí ela pegava e falava, porque ela era baixinha, né? Aí ela fala pequena. Aí, mano, era muito bom. Aí ela chegava com a voz imponente dela, mano, parecia até que ela tinha, sei lá, 2 metros de altura, pô, e era uma baixinha. E chegava com a voz dela imponente, falando e hoje tem sorteio no show, não sei de quem. Nossa, é muito bom, mano. Chega a arrepia, mano, sabe? De vez em quando eu entro no YouTube para ver a Rádio Mix, o pessoal da Mix, pô, eu vejo locutoras falando e eu fico muito... Eu acho o rádio muito fascinante, mano. Mais do que TV, inclusive. E olha que eu sou apaixonado por TV, tem um programa que eu escuto até hoje. Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir, que é Energia 97. Muito bom. Voltado a esporte. Né? Cada um tem um time ali, os caras morrem resenha. Antes era só rádio, hoje os caras migrou também. É rádio, mas os caras também tem um canal no YouTube. O tempo que tá pra rádio, tá quem consegue ali ver no YouTube ali. Então eu lembro que eu saía do trabalho pro curso e eu escutava esses caras, mano. Mano, a rádio pra mim sempre foi surreal, mano. Surreal. Então, quando vê essa parada do YouTube e você vê aquilo que você só ouvia, tipo, putz, olha a cara desse cara, como é que é? Mano, é da hora, mano. É da hora. Da hora. Eu gosto demais de rádio. Eu não tive, tipo assim, eu gosto, mas não tive assim, vão querer estudar assim, rádio, mas é algo sempre que eu achei muito bacana. Eu conheço, tem um camarada na igreja que ele fez a faculdade, ele teve até um programa de YouTube relacionado com a rádio, mas não, ele teve que parar. Foi o único, assim, próximo, assim, bem próximo mesmo, que eu tive contato com alguém que fez algo relacionado com rádio, assim. Aí eu conheci o Joe falou que trabalhou
um ano na rádio lá. Um ano também passa rapidão, Diogo. Um ano. Uhum. E eu sempre tive curiosidade, mano, de ir assim em um estúdio, né? Estúdio. Sempre tive. Então, quando foi pro YouTube, tipo, aí consegui ver, tipo, a mesa de som, quando o cara te abaixava, quando chamava a vinheta, então é muito louco, mano. Eu sou apaixonado por rádio. Mano. Acho que essa coisa de trabalhar com voz você vê. É quase como você vê a assinatura de uma pessoa. É você ouvir aquela voz e você reconhecer, sabe? Sim. Como o João falou, né? O jargão do apresentador fulano de tal, aquela frase que ele sempre fala, aquele início, aquele final. Mas às vezes só o tom de voz, às vezes, sabe? Cara, dependendo do programa que você acostuma a ouvir tanto assim, chega a dar um quentinho no coração, sabe? Se você puder reconhecer e tal. Eu acho que isso é o que pega muito, puxando o gancho específico de voz, quando se trata de dublagem. De dublador de filme, dublador de série, de desenho animado, né? Agora com a internet, né? Como o Magabe falou, a turma põe o feed da câmera do estúdio de rádio no YouTube, né? Quem não tem como acessar a rádio FM vai pela internet e assiste e tal, beleza. E aí, com dublador acaba virando a mesma coisa, né? A gente cresceu, com certeza, eu imagino que todo mundo aqui cresceu assistindo aí TV Globinho, vendo, sei lá, Sábado Animado, Rede TV, como é? A sessão Kids lá da Rede TV, que tinha, enfim. E você poder reconhecer hoje, botar uma cara na voz. É um negócio arretado, bicho. Eu tava. Quando foi, acho que tem uns 2 anos. Uns 2 anos passados. Eu fui assistir. Caraca, agora eu esqueci o nome do anime, meu Deus do céu. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Beleza, porque eu nunca tinha assistido. Sabe? Eu me vi ultimamente numa vontade de assistir umas paradas que é antiga. Sim. Que provavelmente passou quando eu era criança e eu não vi, ou que passou um pouquinho antes de eu ter a época de assistir, sabe? Por exemplo, Jaspion, porque hoje também, que Deus o tenha, faleceu o ator principal do Jaspion, né? Jaspion foi um negócio que eu vim assistir na pandemia, quando as emissoras de TV não sabiam o que fazer, e aí a Band, entre alguns momentos, a Band colocou o Jaspion. E aí eu vi todinho, cara, eu fiquei encantado. O mais próximo que eu cheguei de ver algo semelhante foi Power Rangers, que a gente viu várias temporadas de Power Rangers, certo? E é um negócio antigaço, é um negócio que meus irmãos, que tem tipo 15 anos a mais do que eu, assistiram. Pode crer. Yu Yu Hakusho. Quantos anos? Eu tenho 32. Eu peguei esse Yu Yu Hakusho. Pronto. Quando era molecão, eu lembro. Tanto que eu comentei com o Joe, mano, no primeiro vez que a gente fez esse podcast, de algumas coisas que marcou na infância. E uma das coisas era... Hoje tem muita tela, né? Antes a gente tinha só uma tela, mano. Só uma tela, mano. A maioria das casas era assim, só tinha uma televisão. Então, todo mundo se juntava para assistir alguma coisa. Tipo, não dava pra... cada um quer, não tem. É só isso que vai assistir e já era. TV aberta, no tempo da TV, né? No nosso tempo pode avançar, pausar, voltar. Então tinha muito desses desenhos que você comentou, dessas séries, e ver isso hoje traz uma nostalgia gigantesca. Eu comentei com o Joe que eu assisti, mano, foi o que você falou de cada podcast ali um retrato, é muito louco, porque o primeiro podcast que eu participei com o Joe, eu contei algumas histórias que hoje, para mim, tem mais importância ainda. Tipo, eu comentei um programa que eu assistia com meu pai, com meu irmão, em família ali com a minha mãe, que era Anos Incríveis. Então, ele mexe, assim, eu pegava assim pra assistir. Arnold e Winnie Cooper. Pra assistir no YouTube pra ter nostalgia, sabe?
lembrar, meu, caramba, a gente, mano, era uma sala pequenininha Muito obrigado ao cara que subiu todos os episódios no YouTube. Tá lá até e não, hoje. e não faltava nada, mano. Tipo, não tinha muita coisa, mas também nem precisava, mano. Era só aquilo ali. A família ali, todo mundo assistindo a mesma coisa, mano. Não tinha celular, que hoje, se você sentar numa sala pra assistir com a família, ninguém vai estar no mesmo ambiente ali. A pessoa tá no mesmo ambiente, mas não tá ali. Ela tá em Sim. outro Tá lugar. sintonizada, né? Mas naquele tempo, cara, a gente esperava o dia inteiro só para aquele momento. Porque na maioria do tempo eu assistia o jornal, meu pai assistia as coisas dele, então aquela hora da série, do desenho ali, tipo, tava todo mundo. Então, hoje traz uma nostalgia assim, nossa, é igual você falou, parece que dá um abraço assim em você, ó. Pois é. Nossa, é surreal, mano. É muito bom, mano, é muito bom. Pois E é. esses caras que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, né? Acho que o Fio vai lembrar dele, que ele editou o podcast com ele. O Paulo Henrique Nascimento, mano. Eu fui almoçar fora com a Natanael no final de semana. A gente foi no shopping, né, almoçar. E aí a gente passou por um restaurante que ele tava almoçando. Aí eu falei pra Natanael, eu falei, pô, o Paulinho ali, velho. E a Natanael não sabe quem é Paulinho, a Natanael não assiste nada, ela não gosta de assistir nada, ela é totalmente desligada, ela não sabe quem. E é Giovanna Antonelli. Eu acho absurdo quem não sabe quem é Giovanna Antonelli, desculpa. Jade Gilcunoni. Aí é loucura. Enfim, eu sou um cara que cresceu em novela da Globo, mano. Tipo, todas as novelas da Globo, então. TV pra mim, mano. Nossa, eu sou muito fã de TV aberta. Então, assim. E aí eu tenho um contato dele, né? Óbvio, no WhatsApp e tal. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei que tinha visto ele almoçar e tal. Queria muito falar com ele, dar um abraço, mas tava com vergonha, enfim. Aí ele falou, mano, era só ter chegado, era só chegar. Aí eu falei, mano, você é maluco? Eu não me acostumo que eu tenho esse contato, entendeu? Eu não me acostumo que eu te conheço, entendeu? Mano, quando eu vi ele pessoalmente na BB, eu não tive coragem de pedir foto. Tipo assim, eu dei um abraço nele, ele tava com a esposa, né? Mas eu não tive coragem, tipo, me falta ação, assim, tipo, tanto, porra, você imagina, você é criança, o cara na TV, apresentando o Globo Esporte local, apresentando o Globo Esporte, todo dia, chegava Pode da aula, crer. ele é a primeira pessoa que tava na sua TV, e aí passa, você cresce, você tá com um cara ali, você tem um contato do cara, você troca áudio com o cara, loucura, mano, entendeu? Tipo assim, e esse tipo de reconhecimento eu sinto falta nas pessoas, sabe? Tipo, as pessoas, elas costumam valorizar mais quem é midiático e não quem realmente apresentou um trabalho, sabe? Eu já falei, né? Falo pra todo mundo, cara, o cara que quando eu gravar eu vou zerar o podcast é o Nonato Vieira, que é o radialista que eu cresci ouvindo, da 93 FM, Rádio Gazeta. Só que ele é tão low profile, mano. Assim, eu acho que a única forma de conversar com ele é indo lá na rádio. Tipo, aí não tem como ele fugir. Ele vai estar no estúdio. Esperar o programa acabar, esperar ele sair e para pegar o carro e me esbarrar com ele. Só que eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa, essa cara de pau, sabe, de fazer isso. Mas é um cara que eu acho que eu vou tremer tanto, mano, na base, assim, porque, mano, eu lembro, pra você ter ideia, eu lembro quando o pai dele morreu, o pai do Nonato. Eu lembro o dia que o pai do Nonato morreu. E por que eu lembro disso? Porque o Nonato não tava no programa. Nossa, eu vou chorar, mano. Eu vou me emocionar. O Nonato não tava no programa. E eu acordei ouvindo, porque eu estudava de manhã, todo dia eu acordava com o programa dele na rádio. Meu padrasto ia trabalhar muito cedo, minha mãe fazia o café para ele, então aquele cheirinho de café da manhã cedo e o rádio no fundo. E aí tinha uma outra voz. Aí eu falei, mãe, por que tá aí eu tô louco? Ele falou, é porque o pai do Nonato morreu. Eu tenho essa imagem na minha cabeça, sabe? Pode Então no crer. dia que eu ver o Nonato, eu vou falar, Nonato, deixa eu te dar um abraço, porque eu sou seu fã, mas agora deixa eu te dar um abraço por conta do seu pai, sabe? No dia que você. Mano, eu vou chorar, não acredito que eu vou chorar, mano. Mas enfim, pra você ver o como esse cara é importante na minha vida. E sabe o que mais me angustia? É ele não saber disso. Ele não sabe disso. Eu queria que ele soubesse, entendeu?
que ele é tão marcante na minha vida, assim. Se hoje eu tô aqui gravando podcast durante 8 anos, é porque eu ouvi o Nonato. Sabe, Top, isso, mano. nossa, isso me deixa Ô, emocionado. Jonathan, mas tu lembra, Jonathan, quando o Jorge Cadoraki conversou contigo na primeira vez lá sobre... Quando você perguntou, né? Porque o Jorge Cadoraki conversa com os jogadores, Sim. o jogador brasileiro que joga, sei lá, na terceira divisão do futebol da Croácia, um negócio assim. É, Tipo, como é que tu chega num cara desse? Aí ele disse, eu mando a mensagem. Oi, tudo bem? mas eu fiz isso. Mas ele não Então, respondeu até hoje. você chega lá na rádio. Você chega É a lá na única rádio, forma, mano, que eu vou ter. Nonato, tudo bem? Já tentei com pessoas próximas a ele, É. que inclusive trabalhavam na emissora de TV, porque é uma emissora de TV e rádio, né? Mas Uhum. nem essas pessoas conseguiram, tipo, cara, não sei. É, Talvez não é, né, pra ser também. você vai ter que se esconder dentro de uma lixeira lá, É. esperar ele passar. Ô, Diogo, mas é próximo aí? Não. A rádio? Não é muito longe, não. Não é muito longe, não. Caraca, que Um doideira. Uberzinho resolve. Só que o programa dele é de manhã, muito cedo, né? Eu teria que ir de manhã. E esse cara faz até hoje. Faz, mano. Faz tempo que eu não ouço também, né? Mas até a última vez que eu vi, ele faz. É das 5 às 7 da manhã. É madrugada, assim, começa de 5 madrugada. a 7, pode crer. Aí no final tinha um momento que Então é só ele rádio mesmo, tipo, não tem. Não mano, é mudou só pra rádio. YouTube, não. Só ficou rádio Só padrãozão rádio. mesmo. Caraca, Caraca, qualquer dia desse eu mando, porque dá de ouvir pela internet, eu mando o link pra vocês ouvirem. Vocês não vão estar acordados nesse horário, né? Ou então eu gravo. É isso que eu ia falar, não será que fica gravado, né? Caraca, que Rapaz. doideira, hein, mano. Tá Mas vendo? bizarro. É isso que você tá falando, tipo assim, ó. Mano, o Nonato. Você falou, mano, e nem tem noção Uhum. da importância dele pra mim. É isso a missão do podcast, tá ligado? É. Às vezes, mano, você tocou a vida de alguém ali, com algum convidado, com algum tema, a pessoa tá do lado lá longe, fala, putz, mano, esse cara, mano, falou uma parada que eu tava precisando ouvir. Esse cara não faz nem ideia que eu existo. Mano, porque é assim, mano. Tipo, É assim. A gente não tem controle, né? é isso, mano. Top, mano. Que história da hora, mano. Que história da Nossa, hora. eu não achava que eu ia me emocionar, na moral. Caraca, mano. Pois é, velho. Agora, Um isso é assunto que... pra você encontrar um Nonato, hein, mano. Próxima missão, próxima estrelinha. Caraca. Entendeu? Primeira estrelinha sua lá do podcast foi a matéria. Pronto, a segunda estrelinha sua vai ser essa aí. Top, mano. Da hora. Vai ser trocar uma ideia pra com o zerar Nonato. alguém. Entendeu? Mesmo que seja assim, não vai ser pela internet, eu vou pessoalmente gravar só áudio, 2 celulares, alguma coisa assim. Edita na mão, pronto. Velho. Vai rolar, vai ficar bom. Daqui por 10 anos, será que a gente consegue? Consegue, pô. Pronto, Bom, olha aí. Cara, eu preciso acordar, porque tem outra forma, eu acabei de pensar. Tem o WhatsApp da rádio, né? Pode crer. Manda uma mensagem lá bem bonita, bem longa, deixa o meu contato lá e espero ver o que vai acontecer. Fica mandando, mano. É que a maioria, pelo menos os programas que eu ouvia, né? Que faz sempre uma rádio, assim, ao vivo mesmo. Tem aquele espaço ali que fica os convidados, né? Se nessa tem. A maioria do que essa energia mesmo. Sempre ouvia e tem um espaço lá dos convidados, mas aí eles sorteavam, o cara ligava lá, tipo, não era você ir, vai lá e. Pô, mano. Mas aí depende, né? Porque mano. Convidado de 5 horas da manhã. Não, aí é loucura. Não, mas pra quem é fã, hoje pode chamar. Não, pode crer. Mano, tipo assim, esse que eu comento do esporte. Cara, se um dia esses caras me mandar uma mensagem, e é longe, tá? Tipo, ela apresenta São Paulo. Eu não tô nem aí pra valor de Uber, trem, o que for, mano. É surreal. Quantas horas de distância? Sei lá. Cara, eu acho que de carro. Deve dar 1 hora e pouquinho, por aí, mano. Deve dar isso aí, mano.
É chão, é chão. Rapaz. Não, mas assim, tipo, é o programa assim que mais vem na minha mente assim agora. É tipo que eu gosto de ouvir ali o ao vivo. Tem o YouTube agora. Então, meu, é que eles fazem uma parada também de narrar. Uhum. O Joe deve saber. É jogo do Palmeiras. Então, os comentaristas ali do Palmeiras narram aquele jogo. Então, tem a parada de convidar também o torcedor pra ir comentar o jogo, mano. Tipo, torcedor aleatório, assim, ó. Nossa, é surreal, mano. Eu fico assistindo assim e falo, mano, que doideira, mano. Que doideira. É bizarro, mano. Pois é, velho. É bizarro. Mas boa referência do Jorge Casoar, hein? Pois Ele é é. papai agora, né? Não sei se você Velho, que sabe. massa. Papai tá sem tempo até de O viver. Joe, ele fica nessa aí, mas ele é importante. Pô, o Richard já repostou o post dele, aí ele fica nessa Foi. aí. Né? É. Porque o outro. É bizarro, né, mano? Mais uma É vez. doideira. Tipo Internet, assim, mano. Internet tá aí, é velho. igual pra nós, assim, que, tipo, pelo menos o Joe, a gente fala muito de esporte e a gente é fissurado na parada. Tipo, se eu compro alguma parada, mano, e eu vou falar, tem Instagram de jogador lá que eu mando mensagem direto. Se eu posto alguma coisa e o cara reposta, é loucura, mano. Ou se o cara só vê, tipo, se eu ver que o cara só, tipo, a carinha, ai, putz, cê é louco. Aí já, Ganhou o não, dia, o loucura, mês. E assim, igual o Joe falou, mano, o cara nem sabe que, mano, doideira, mano. Engraçado, né, velho? Como às vezes a gente quer uma atençãozinha, às vezes só um abraço da pessoa que a gente curte, que a gente. É. Só um. Opa, legal, legal. É, mano. Ah, E a gente vê bicho. os haters, né, tendo tanta atenção e o cara que é realmente fã, Uhum. Verdade. não tem às vezes Pô, o Joe e o Joe, a gente trabalha junto na casa, home office e tal. E a gente teve uma parada da empresa que eles chamam que é imersão, né? Que fica um fim de semana, todo mundo junto lá, sobre a cultura da empresa e tal. E a gente tava almoçando e tal. Acho que era almoço mesmo. E a gente passou numa mesa, aí alguém comentou: Meu, aquele cara ali não é skatista. Lembra desse, Joe? Pô, aquele cara é skatista, mano, é famoso e tal. E não vi o nome do cara. É Mineirinho. E, Caraca, mano, velho. foi a primeira vez. Foi, Pô, mano. assim, mano, foi a primeira vez que eu estava em algum ambiente que eu encontrei alguém, tipo assim, famoso, mano. Que o Mineirinho, tipo, questão de. Ele é monstro. Foi a primeira vez. Aí a gente ficou, mano, vamos lá pedir foto, vamos. Aí na resenha a gente, vamos lá. E o cara foi super gente boa, mano. Foi, mano. Não, foi engraçado o MacGyver falando: Olha ali, não é aquele skatista? Aí eu olhei pro MacGyver e falei: Mas como é que é o nome dele? Não sei. Mas tipo assim, é ele sim, é ele. Passava no Esporte Espetacular de manhã. Mas Na minha cabeça, ele- só vi o nome de Bob Burnquist. Mas eu falei, mano, não é esse cara, mano. É Não. outro cara, mano. É outro cara, nem sei não, tal. Aí a gente pesquisou, chamamos ele, ele tirou a foto, mano. Ele foi mó de boa, mano. Cara, mostra o ser humano, mano. Que cara. Aí o Joe postou. Eu lembro que o Joe comentou que ele repostou. Foi, ele repostou. Ele Que repostou. massa, velho. É tipo, mano, é muito louco. Brabo. Mano. Mas foi a primeira vez que eu estive em algum ambiente que eu vi alguém assim, tipo, que eu vi na TV e tal. Foi em Bragança Paulista. Foi, mano, da hora, mano. Foi da hora, mano. Cara, que massa, bicho. Aí você vê o nível da coisa, né? Porque uma coisa é você estar sempre vendo aquela pessoa, sempre ouvindo a voz, né? Sempre vendo ele no esporte, no trabalho que seja, né? Como eu estava falando dos desenhos mais cedo, eu guardei muito as vozes, por exemplo, do Marco Ribeiro, que é que faz o Yusuke, do Yu Hakusho, né? Sei lá, esses caras tipo Guilherme Briggs, que faz Buzz Lightyear, por exemplo, que é Cláudio Galvão, que é que faz o Pinguim de Madagascar, o chefe. Sei lá, como é? O Wendel Bezerra, Conhece todos, Goku, depois eu conheço. Esponja. Enfim, aí você vai uma coisa é você guardar, outra coisa, quando você chega num momento e você vê o ser humano lá. E é só um ser humano. Uma pessoa de carne e osso, igual você, tudo normal. Mas quando você chega lá, a base treme, pai. Treme.
Né? Entendeu? A perna treme, né? Não é brincadeira não, velho. É. Cara, Mineirinho, velho. Quantas vezes eu vi aquele bicho ganhar no X Games? X Games, eu tava tentando lembrar, mano. X Games. Era X Games. Eu Quando vi ele esse cara fez o. do esporte, não era esporte espetacular, mano. Passava na Globo, mano. Só Era era a esporte única. Era, Era esporte espetacular, né? era. Era a Que era única no Games forma. domingo. Isso. Era no Era a domingo, única forma, mano. Agora tem YouTube, agora é fácil de você ir lá puxar. Antes É. era. Se não assistiu ao vivo, não ia ver mais. É. Pode, só ia ouvir. X Games, ele fez o 900 graus numa época aí, Foi, que era super difícil. Tipo, ninguém fazia essa parada, tal. Ele foi lá e fez na competição, 900 graus. Tem um vídeo que tá circulando agora, porque ele é patrocinado pela Red Bull. Aí ele desceu um prédio, né? Ele tava com o chapéu da Red Bull. Como em Porto Alegre, se eu não me engano. Um prédio que é meio curvadinho assim. E o pessoal botou uma rampona gigante lá pra ele descer, bicho. Íngreme, né? Pra caramba. Pô, velho. Não tem ladeira em Olinda que seja daquilo ali, não. Tá maluco, velho. Surreal o negócio Eu vi a daquele. reportagem do Defante, o Defante fazendo a cobertura. Muito engraçado, mano. Disso aí. Mas ali é coragem, viu? Fazer aquilo ali. Aí você vê, né? O camarada que fez a vida saltando de skate no vert, half pipe. O cara voava tipo 4,5 metros de altura, 5 metros de altura. Aí você pensa, deve ser de boa. É de boa o quê, pô? Você vê um prédio daquele, negócio gigante ali, bicho. Se a nossa base treme chegando perto de um camarada desse, a base dele treme ali. Uma coisa que eu jamais vou fazer quando eu ficar famoso, se eu ficar famoso, e pode me cobrar, pode fazer esse corte, tá? É negar foto pra quem quiser tirar foto comigo. Olha aí. Jamais ele negar uma foto com alguém que quer tirar uma foto comigo. Ninguém nunca quis, né? Mas se um dia alguém quiser... Ainda. Mas se um dia alguém quiser, eu vou... Sabe o TV Fama? Toda vez que eu assisti o TV Fama e eu vi a forma que os atores globais tratavam, não era nem fã, tratavam os repórteres do TV Fama. Ah, beleza, pode até, mas os caras eram muito chatos. Beleza, mano, mas não quer ser famoso, tipo, não quer que ninguém te reconheça, fique em casa ou então seja pessoa pública, né? Pode Acho que crer. no momento que você é uma pessoa pública, Você se colocou nesse lugar, né, mano? se colocou nesse lugar. Tipo assim, óbvio, né? Que existem caras que exageram, né? O cara tá comendo lá um frango, o cara chega e tirou foto comigo. Foda, né? Mas também até porra. Foi o Mineirinho já tava comendo frango, zoeira. ele tava tendo uma conversa nada muito agradável. Ele falou, cara. Ele tava conversando, ele falou, vocês me livraram de uma conversa chata. Foi engraçado, hein, mano? Salvaram o cara. Você que é o bizarro, né, mano? Isso que o Diogo comentou, eu vi até um vídeo, foi hoje o vídeo. Tinha um jornalista da Venezuela, acho que era Venezuela, mano. Aí o time da Inglaterra tá passando, assim, aí ele fica querendo dar... Tipo, que alguém falasse com ele ali, e ninguém fala. O jogador passa direto, mano. O único que parou foi o Beck. Acho que é da Venezuela mesmo que aconteceu a tragédia lá, né? Aí o Bellingham dá uma mensagem lá, então... Tipo, é isso que o Diogo comentou, né, mano? Tipo, o cara se colocou num lugar ali... Lógico, tem horas e horas, né? Mas aqui, o espaço da imprensa, o cara não parar ali é loucura, mano. Ali é o cantinho da imprensa, né, pô? Tá maluco. Tem que tratar bem o pessoal. Chega lá, manda pelo menos um salve, pô. Pelo menos um salvezinho, né? Se um dia eu for famoso, pode me cobrar isso aí de mim. E é isso, galera, vamos encerrar. Queria agradecer a todo mundo aí. E vocês que fizeram me emocionar mais uma vez no podcast. São raros os momentos que isso aconteceu aqui nesses 8 anos. Caraca, primeira vez que eu vi o Joe se emocionar, hein? Primeira vez que eu vi. Mas uma data como essa... Não, chorar é difícil, mas tipo, embarga, né, a voz. Não, o homem chora, pô, eu choro. Mas é porque
eu não tenho um meio termo, sabe? Ou eu choro de me desabar, ou eu choro do jeito que eu chorei aqui, só as lágrimas Pode crer. fabricando, entendeu? Eu fui a inventar de assistir a série da Boate Kiss, mano. Nossa, pra quê, velho? Nossa, Eu chorei horrores, mano. Chorei é horrores. pesado essa série, hein, mano. Fui assim. difícil. Ainda mais eu por saber que é fatos reais, aí é louco. Eu achava que era documentário, mano. Entendeu? Ah, Aí Foi o da não Netflix? era, né? Aí era série É, mesmo, contando o era relato. série. Aí quando. Nossa. Nossa, no primeiro episódio, mano, que o cara. O pai No estacionamento? Isso. Puta. Ele queria negar, assim, tipo, que a filha dele tinha morrido. Aquilo ali já me quebrou, já. Nossa senhora. Chorei 2 vezes, mano. Chorei mesmo. Mandei Não, até, surreal, né? mandei até foto pra minha mulher que ela tava trabalhando. Não, aquela parte E ali é triste, hein? Ave Maria. eu chorei com The Chosen, pô. The Chosen eu chorei, assim. Pode crer. Eu não E sou aí? muito chorão, não, mano, mas tem coisas bem pontuais que me fazem chorar, sabe? Tem coisas. Às vezes não é o que a maioria vai chorar, mas, por exemplo, eu conheço pessoas que já choraram assistindo Titanic. Lá na época, né, que saiu o pai e tal. É meu filme favorito, Titanic, mas eu nunca chorei assistindo Titanic. Titanic não me faz chorar. Tipo, eu gosto da história, fico triste como aconteceu, né, a vida das pessoas que foram perdidas, inclusive que poderia ser muito evitado, né, facilmente evitado, e não foi por ganância, enfim, tudo mais. Eu gosto da história, no geral, mas não me faz chorar. Mas uma coisa mais específica, assim, tipo, que toca no fundo, assim, da minha alma, ou de algo que, às vezes, não é nem algo que eu passei, mano, mas por conhecer pessoas que passaram a mesma situação. Teve uma série me pega. que eu assisti, Joe, aconteceu no Brasil, mano, que o cara. Caramba, me fugiu agora o lugar, mano. Que tem o cara trabalha no ferro velho, ele foi em algum lugar, pegou um. O Césio 137. É isso, Foi. cara. Foi em Goiás, eu acho. Você Foi, assistiu? Cara, Eu ainda não assisti, não, essa série. Não, essa série também é pesada, hein, mano. é pesado, velho. É pesado. Pior que assim, a exemplo da situação da Boate Kiss, só de você ler, e a gente viveu as notícias, certo? A gente viveu o acontecido. Né? Digo isso porque o Césio 137 é bem mais antigo. Mas mesmo assim, só de você ler as notícias, de você ver um relato, ver uma matéria, você já fica assim, tipo, cara, o que é que tá acontecendo? Sabe? Nossa, se você não tem uma humanidade dentro de você, ela vai passar a existir. E como as famílias, além de sofrer com a perda dos filhos, sofreram para que as pessoas fossem julgadas, né, mano? A série conta que o Estado processou os pais, mano. Que absurdo, velho. Nossa, absurdo demais, mano, assim. E até hoje, né, as pessoas não foram julgadas, né, não foram condenadas, na verdade. Julgadas foram e assim, e já condenou, e já descondenou, e prende, aí libera, aí dá habeas corpus e anula o julgamento e refaz. Cara, então, aí, mano, passa assim na minha cabeça. Cada audiência que a pessoa vai, a família vai, revive tudo de novo. Exatamente. Nossa, você é louco. Exatamente. Tem a série de Congonhas também, não sei se vocês já viram do avião daquela tragédia de Congonhas que o avião pousou e passou direto, não conseguiu não vi a série. frear. Mano, assista. Só lembro do acontecido. Essa é uma série, nossa, tipo assim, eu sou fã de documentário, né? Além de documentário, eu sou fã de narrativas. Então, esse documentário tá muito bem narrado, tipo, a construção textual e nossa, é muito, muito. Eu tenho um hiperfoco em ver relatos de tragédias de avião. Eu morro de medo de avião, morro de medo. Mas eu tenho um hiperfoco em ver essas histórias, porque são muitas histórias, são muitos dobramentos de histórias assim que tem, óbvio, né? A quantidade de pessoas dentro de um avião, cada pessoa é uma história, né? E aí quando você estuda a história do acidente, né? Que é bizarro. E nesse documentário, eles vão além. Eles falam como estava o Brasil na época. As pessoas estavam viajando muito, né? Governo Lula, acho que era o primeiro ou segundo governo Lula, isso é 2007. Então, o pobre estava tendo poder aquisitivo para poder viajar, e aí como as companhias, a crise, né, das companhias aéreas. Nossa, mano, é muito show, velho. Eu recomendo, assistam.
Eu também não chorei nesse, não me emocionei, mas eu fiquei muito tocado, porque tem relatos lá muito sensíveis, então principalmente para quem é pai, mano, então não recomendo, assim, tipo, se você é sensível e for pai, não recomendo assistir. Mas tirando isso, é muito bem construído, assim, o documentário. Mas esse do César eu ainda não assisti, vou assistir. Ô, John, tu conhece o canal Aviões e Música do YouTube? Sim, do Lito, Conhece, né? Pronto. conheço. Lá ele tem uma infinidade de vídeos sobre histórias de acidentes aéreos, histórias de aviões, de modelos de aviões, como um Ele é modelo brabo. X surgiu. Ele, há um tempo atrás, quando saiu o último relatório, eu assisti o vídeo, e já assisti várias vezes até, do acidente da Air France. Uhum. Porque o acidente da Air France que é o voo 447, né? Saiu do Rio de Janeiro, ia para Paris. Ele caiu aqui no litoral de Pernambuco. Uhum. E, assim, comoveu muito o pessoal aqui na época. Acho que foi 2009, na época. Eu tava na escola. Sim. Eu lembro tipo assim, chegar na escola e todo mundo, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Caramba, caiu o avião, velho, no meio do mar, tal. As equipes de busca daqui foram mobilizadas para poder Uhum. recuperar o que pudesse, enfim. E ver lá no canal do Lito, né, lá no Aviões e Música, toda a narrativa, a descrição, Sim. com caixa preta, com outros relatos, procedimentos que existiam na Air France na época, Uhum. procedimentos da Airbus e tudo mais. Cara, é realmente, como você disse, né, uma narrativa, assim, É. fantástica e uma descrição muito tocante de poder ver, no caso desse acidente, os Uhum. elos de erros humanos se conectando, né? Exato. É, E aí você entende o quão a quantidade de falhas que precisa, né, acontecer para um avião cair, né? pois é, velho. E acontece, porque o ser Uhum, humano, o que ele sabe fazer bem é falhar. é, pois é, bicho. É. Mas é isso, cara. É, Vamos encerrar o bloco 2. Agradecer enormemente de coração. Foi muito bom. Se você não ouviu o bloco 1, ouça o bloco 1. E você que está ouvindo aqui o bloco 2, já vai ter o bloco 3 em breve. isso aí. Se você está ouvindo depois do dia 26, né, que é quando foi ao ar todos os blocos, já tem todos os blocos aí. Eu criei como é que fala? Uma Um playlist playlist? com todos os blocos aí. Mas se você está ouvindo só o bloco 2, já tem um bloco 1 também, com o Henrique Moro e Vini Edu, conexão Curitiba e Taubaté. E agora a gente fez uma conexão Recife e Jandira. Aí. E fiquem à vontade, galera, para falar o que quiserem. Muito obrigado por esse momento com vocês, entre amigos, né? Mais uma coisa que a internet faz, possibilita, né, a gente estar junto, mesmo estando longe. Estamos tão perto mesmo, cada um estando tão longe, quilômetros e quilômetros de distância. O Fio sabe precisar o tempo aí, os quilômetros de distância. Você está mais perto do MacGyver que de mim, né? Mas, Provavelmente. mas fique à vontade, MacGyver e Fio, para se despedirem. É. Como eu trouxe muitas tragédias e notícias ruins nesse episódio, eu quero, na verdade, encerrar fazendo uma pergunta para todos nós aqui. O Jonathan começou perguntando o que é que 8 anos significa, né, pra gente. Eu queria perguntar, é um tempo longo, ninguém sabe o futuro, mas o que é que vocês imaginam daqui a 8 anos para a vida de vocês? Pro Brasil, pro mundo, Cara, sei lá, pro Eu Palmeiras, vou, pro Atlético Acreano. eu, eu vou começar respondendo, mano. Eu ia até comentar algo relacionado com isso. Tipo, um tempo atrás eu participei, minha vida era uma forma, uhum, hoje é uma. Cara, daqui 8 anos, mano. Cara, a única coisa que vem na minha mente, assim, ó, é ter filhos, mano. É, legal. é a estrelinha, assim, que falta, assim, né? Tipo, de propósito, de missão, assim, é ser pai. Então, eu já tenho minha esposa, né? Tipo, é uma família, mas aumentar a família. Então, cara, Uhum, a única coisa que vem na minha cabeça, cara, daqui 8 anos, se a gente vai estar em outro podcast, eles vão estar correndo aqui. da Não, hora. cara, é só isso que eu penso, cara. É só isso.
Claro que tem vários outros projetos, mas o que vem mais forte na minha mente, assim, na minha cabeça, é esse. Eu vou estar com 38 anos, eu quero estar casado com a Natanaele, filho, se Deus quiser me mandar, ver os nossos filhos, que é os filhos dela, que viraram meus também. Daqui a 8 anos eles vão estar no ensino médio, provavelmente, mas estudando, fazendo aquilo que querem fazer. Já quero ter publicado pelo menos mais uns 3 livros daqui a 8 anos. Quero continuar trabalhando e fazendo podcast. E bem, cara. Com saúde, com meus familiares, com meus amigos, todos perto. Vivendo essa vida ordinária, né? Que é tão boa e muitas vezes tão ignorada. Daqui a 8 anos eu vou ter 40 anos. Nossa, velho. Tá quarentão, bicho. Mas tá bonitão. Sim, espero. Bom, pra minha esposa, com certeza estarei. A exemplo de vocês, filhos, casado, bem casado, em casa, estável. Acho que a vida hoje anda muito bagunçada, mesmo quando a gente tá até estável, mas, sei lá, é uma guerra, é uma polarização política, sabe? Então, estável o suficiente, mas, honestamente, a única estabilidade, a única rocha é Jesus, né? Então, que a minha família esteja em Cristo, sabe? Com os filhos, que a gente esteja aqui, eu, Rose e os nossos meninos ou meninas, todos caminhando para Cristo, apontando para Ele, tentando fazer a diferença nesse mundo, mesmo que não para o mundo inteiro, mas pelo menos para o mundo ao nosso redor. Sim. Fazer a diferença dentro de casa, fazer a diferença pro vizinho, pro coleguinha da escola, pro amiguinho do bairro, para o colega de profissão, que espero que minha mãe ainda esteja aqui. Minha velhinha já passou dos 70, então, se Deus permitir, ela chega nos 80 também. Chega. É isso aí. Acho que é isso. E que eu tenha coragem de fazer alguma coisa decente com música daqui pra frente. Apesar que hoje eu já tô vivendo uma felicidade, uma sorte de estar todo domingo poder tocar com meus irmãos na congregação, na igreja que faço parte. E assim, porque desde criança eu sempre tive o sonho de fazer alguma coisa com música, de tocar, de ensinar o que fosse. Mas hoje, só podendo estar fazendo isso com meus irmãos já é uma felicidade muito grande. Se eu conseguir ter a coragem de tocar algo mais adiante, né, de poder me expressar, assim como o Jonathan se expressa na comunicação, no podcast, se eu conseguir fazer algo com música, daqui a 8 anos eu volto para contar. Top. Seu Magabe. Foi o que eu comentei aí, né, sobre ter filhos. Cara, o que o Pio comentou, mano, sobre estabilidade, né, estar estável, né, mano. Eu não me refiro nem em questão financeira, né, acho também que ele nem quis falar sobre isso, né, tipo, pelo que ele comentou. Cara, acho que essa palavra é a busca de todo mundo, né, mano. Eu como tenho esse sonho de ser pai, mano, e o homem da casa, ele tem essa missão, né, mano, de trazer uma segurança pra família. Cara, e essa daqui 8 anos, cara, eu quero estar com os meus filhos, estável, né, assim, eu digo, dentro do meu lar, né, independente se o mundo lá fora tiver um caos, que o meu lar seja o meu refúgio, assim, o lugar que eu mais amo estar com a minha família. Cara, é isso que eu vejo assim, mano. Então é isso, galera. Obrigado.